Bom dia e a paz do Senhor para todos. Vamos ler dois versículos que se encontram no livro escrito pelo profeta Ezequiel, capítulo 2, o versículo 1 e o 2, que diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Este pôr em pé não é uma conotação ao estado físico do indivíduo, que se ele está em pé, posição, sentado, não. Mas põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te na condição de ouvir Deus falar. Coloca-se na plenitude do Espírito Santo para compreendê-las. Qual é o verdadeiro sentido dessa plenitude na sua vida? Deus, para falar, Deus não fala com o homem de qualquer maneira. Muita gente quer ouvir Deus falar, mas não se coloca na posição. Deus poderia ter falado com o profeta Ezequiel de qualquer jeito, um deles, sem pedir dele alguns esforços, alguma coisa, mas Deus disse para ele: põe-te de pé, eu falarei contigo. E tinha uma pressa muito grande, porque ele disse: entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ele foi colocado em pé espiritualmente, em condições literalmente de ouvir a palavra de Deus. E nós temos outros, pelo menos mais dois exemplos nítidos. Deus chamando a atenção de alguém antes de falar com ele. Com o jovem Samuel, Deus chama por duas vezes. E até então ele pensava que era o sacerdote ali. E as duas vezes ele vai ali, e ali o orienta o que fazer. E ele disse, se porventura fosse chamado de novo, dissesse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali aconteceu pela terceira vez, e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Elias, quando fugira daquela ação de Jezabel, andou aproximadamente 900 quilômetros e se escondeu em uma caverna. E diz a Bíblia que teve vento, teve fogo, terremoto, mas o Senhor não estava em nenhum desses eventos. Mas depois desses três eventos, diz que uma voz mansa e delicada perguntou: que faz aqui, Elias? E ele tenta se justificar dizendo: os filhos de Israel mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu escapei. E Deus disse para Elias: ora, Elias, lá não só escapou você não, lá tem mais 7.000. Certo é que precisamos estar em condição de Deus falar. Deus não fala comigo prostrado espiritualmente, como falara com o profeta, como chamar a atenção do profeta Ezequiel. Deus não fala com neófito na fé antes de ser orientado como se portar diante de Deus. Deus não fala com um homem na caverna tentando se esconder. Se quer ouvir Deus falar contigo, saia da caverna. Deus podia ter falado com Elias lá dentro, mas a mensagem foi: sai para fora. E Elias saiu. Eu não sei se você está deitado espiritualmente ou se já se conformou, que acha que já fez tudo o que tinha que fazer. Deus talvez esteja dizendo para você que não. Você não fez tudo o que você tinha que fazer ainda. Tem muita coisa para você fazer ainda.
Se levante dessa posição cômoda, talvez desse sofá confortável, de um ar-condicionado bom, no tempo de sol castigante. Deus quer falar com você. Mas nos parece que você ainda está na caverna. Você está ouvindo o barulho do vento. Talvez você esteja se protegendo da tempestade e se escondendo do fogo. Mas como se esconde de Deus? Deus que conhece o seu entrar, o seu sair, o seu deitar. Como fugir? Elias estava fugindo de Deus. Elias estava se escondendo. Mas como se esconder de Deus? Ele andara 900 quilômetros se afastando daquele ambiente. O que é 900 quilômetros de Deus? Se não há divisões de espaços geográficos, físicos, diante de Deus. Assim como Deus falou com o profeta Ezequiel no capítulo 2. Põe-te de pé e falarei contigo. Deus está falando para você. Deus quer falar com você. Ele quer ter um encontro real com você. Ele quer literalmente mudar a sua história. Ele quer te ver antes e o depois. Põe-te de pé. Deus não fala com o homem dormindo prostrado, não. Deus quer que o homem esteja em posição espiritual de ouvir ele falar, de compreender a voz do Espírito. Porque obedecer a Deus, esta voz está acima de tudo. Uma das coisas que derrubou o reinado do rei Saul foi essa desobediência. E Samuel diz para Saul: porventura Deus se agrada de sacrifício? O obedecer não é melhor do que o sacrificar? Põe-te de pé e falarei contigo. Nessa caverna que você tem se escondido, com roupa de crente, paletó de crente, gravata de crente, sapato de crente, aparentemente tudo de crente, nessa caverna, Deus não fala com você. Sai de dentro dessa estrutura que você criou para enganar a você mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Deus quer falar com você, mas quer falar com você de pé, humilhado, dizendo: o Senhor fala comigo. Talvez você que tenha dito: eu queria ouvir uma palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus não seja de tanto conforto, mas seja de correção, porque Deus corrige a tantos quanto os ama. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Feliz aquele que recebe a correção de Deus. Se Deus está te corrigindo nessa manhã, mandando: sai dessa caverna, põe-te de pé, para que possa ouvir a palavra de Deus. Dá ouvido. Deus tem te falado tantas vezes, talvez eu esteja usando agora, falando o que falou Eli para Samuel. Deus tem te falado várias vezes, Deus tem usado crianças. Mas talvez a sua posição social esteja muito alta e não queiras mais ouvir Deus. Você se preocupa com quem está falando com você, quem é a pessoa? Não. A pessoa é apenas o canal. Quem fala com você é Cristo. Eu posso não ser nada, como na verdade nada sou. Mas a palavra de Deus está dizendo para você: põe-te de pé. A palavra de Deus está dizendo para você: saia dessa caverna. Enquanto você estiver nessa caverna, você vai ouvir apenas o barulho dos terremotos. Talvez do vento, a fumaça do fogo. Mas dificilmente você vai ouvir aquela voz mansa e delicada dizendo: sai para fora. Pode entrar.